Esta série é composta de 30 programas. Hoje, você vai assistir ao programa número 3. Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior, vimos quais os cuidados que você deve ter na hora de escolher um terreno. Como decidir a melhor localização. Como identificar as vantagens e desvantagens do lote. Como calcular a área que pode ser construída. Quais as providências que você deve tomar na prefeitura. Mãos à Obra. Programa 3. O projeto. Pronto. A medida está perfeita. Agora é só fazer o furo e colocar os parafusos. Vê lá, hein, Pedrão. Não vai colocar essa prateleira torta. Não, que isso, Leila. Pô, não confia mais na categoria do Pedrão? Tá se esquecendo de tudo que eu já fiz aqui em casa? Claro que não, seu bobo. Eu tô só brincando. É que é bom caprichar, né? Porque depois você faz errado, tem que consertar, vai ser mais difícil. Não. Não tem crise. Com a ajuda da minha fiel companheira, isso não vai acontecer. Lembra quando eu fui medir lá o terreno? Claro que eu lembro. Me lembro como se fosse ontem. Você queria conferir as medidas que estavam na escritura e checar se o terreno não era torto. Eu não sabia como era o jeito certo de medir um terreno. E fui logo passando um barbante em volta do lote. Parecia que ia dar certo. Era só esticar o barbante nas laterais, na frente e no fundo, e depois medir o barbante e tudo bem. Eu teria a medida certa do terreno. Pois é. A gente perdeu um tempão colocando o barbante e medindo tudo. E depois que nós somamos as distâncias, foi aquele susto. O terreno parecia ser maior do que estava dizendo na escritura. Daí eu fui falar com o seu Freitas, achando que a escritura estava errada. Oh, meu amigo, do jeito que você somou, só podia dar nisso. Você somou também o caimento do terreno, por isso é que deu mais do que estava na escritura. A medição certa do lote tem que ser feita na horizontal. Como assim na horizontal? Horizontal significa no mesmo plano, no mesmo nível. Imagina a seguinte situação. Você tem 2 lotes com o mesmo comprimento, só que um é plano e o outro é muito inclinado. Se você não medir na horizontal, o terreno inclinado vai parecer ser muito maior que o terreno plano. Entendeu? Opa, agora sim ficou claro. Agora, como é que eu faço para medir um terreno inclinado? Tem um jeito fácil que os pedreiros usam muito. É o seguinte. Os pedreiros fazem assim. Pegam 2 sarrafos e cravam um em cada trecho do terreno que se quer medir. Para colocar o sarrafo retinho na vertical, precisa fazer um ajuste com um prumo. O prumo é um cordão com um peso amarrado na ponta e serve para mostrar qual é a posição vertical correta. Depois os pedreiros colocam entre os 2 sarrafos uma mangueira cheia de água e tampada com rolhas nas extremidades. O pedreiro que está no ponto mais alto segura uma ponta da mangueira num dos sarrafos. O segundo pedreiro vai encostar a sua ponta no outro sarrafo, procurando manter o nível horizontal. Aí eles tiram as rolhas e vão ajustando umas das extremidades até que a água fique estabilizada nas 2 pontas. Quando a água parar de mexer, é só marcar o ponto no sarrafo que está garantido o mesmo nível. Puxa, que sacada, hein, seu Freitas? Mas aí o que se faz depois? Aí é só medir a distância entre 2 pontos marcados nos sarrafos e tudo bem. Para medir, basta usar uma boa trena com o comprimento suficiente ou mesmo um barbante bem esticado entre os 2 pontos marcados nos sarrafos. Mas, seu Freitas, e se o terreno for muito comprido e inclinado? Não tem problema, é só fazer a mesma coisa. Quando o terreno é muito inclinado, você tira as medidas por partes e aproveita para medir a inclinação, o caimento do terreno. Assim, olha, vamos supor que nós vamos medir o terreno em 3 partes.
Primeiro vamos ver o comprimento. Se a primeira parte tiver 7 metros, a segunda tiver 8 metros e a terceira tiver 5 metros, então o comprimento total do terreno é de 7 mais 8 mais 5 igual a 20 metros, certo? Agora vamos medir o caimento. Se a primeira parte tiver 50 centímetros de caimento, a segunda tiver 60 centímetros e a terceira tiver 40 centímetros, então a declividade total é de 50 mais 60 mais 40 igual a 150 centímetros. Ou seja, 1,5 metro de caimento. Olha, aqui tinha um piquete, né? A associação que pôs. E do piquete a gente mediu 5 metros. Através da planta, né? Vai, mede o fundo, né? O fundo, o comprimento com a largura. E eu peguei e medi através das medidas onde que eles deixaram o pilarzinho, né? Eles deixaram o pilar e eu medi 8 metros, que seria o meu, né? Você vai bater o piquete, eu expliquei. Puxar o outro, em cima do já seu terreno. Correto?